Retomando, então, a nossa correção, estava aqui com vocês analisando a nossa primeira resposta, que foi enviada pela Andressa, e nós vimos que a Andressa colocou aqui direitinho, explicou a função consultiva da corte, e o que não ficou num bom lugar aqui na resposta foi esse último parágrafo, já que o foco não é a função contenciosa, né? Então, a primeira pergunta é sobre as funções, tinha que mencionar rapidamente as duas e focar na consultiva, que era o grande foco aqui da pergunta. Então, a Andressa colocou, já a função contenciosa é o julgamento feito pela corte de Estado parte acusado de violar dispositivos presentes na convenção. Ressaltas que, para ser submetido a julgamento perante a corte, o Estado deve ter reconhecido sua competência. Apenas Estados-membros e a comissão podem encaminhar casos à corte, as decisões da corte são inapeláveis. Então, ótimo, o texto ficou muito bom, mas o lugar não foi adequado. Entendeu, Andressa? O que você teria que inverter aqui? Não, a sua fala foi correta, só que você não pode falar, se a questão está focando na função consultiva, você não pode falar mais da contenciosa do que da consultiva e nem deixar ela fechando a questão. Você vai falar um pouco dela aqui em cima e dar um grande destaque para a consultiva, que é, né, a que eles queriam que vocês respondessem. Mas a redação está boa, a fundamentação está boa, e aqui, quando a banca fala em fundamentação, gente, não basta ter colocado aqui em cima que a corte está prevista na Convenção Americana. A fundamentação é da função consultiva. Então, vocês têm que explicar que a corte tem essa função consultiva porque a convenção confere a ela essa função. Não basta ter mencionado uma vez no texto Convenção Americana, não, tá? E nem falar aqui dispositivos. Então, isso aqui também ficou faltando, tá, Andressa? Colocar que a função consultiva, que as duas funções estão previstas no próprio pacto e que nos termos da Convenção Americana, e aí explica a função consultiva. Porque teve aluno que falou, mas aqui na minha resposta eu coloquei lá em cima, que segundo a Convenção Americana, tá, mas a fundamentação é da função consultiva. Então, isso tem que ficar explícito na resposta de vocês. Não, eu não vou atribuir nota para vocês aqui, quem mandou agora, não. Tá? Não vou, porque a nota que a VUNESP atribui, ela considera também grafia, pontuação. Então, não vou fazer isso aqui, não. Deixo para vocês analisarem. Eu estou mostrando o que tem que ser melhorado. Vocês, se quiserem, aí podem julgar a resposta, pensar como avaliadores, quanto é que vocês atribuiriam. Mas o nosso foco aqui não é a nota, tá? É vocês entenderem o que está errado e como que pode ser melhorado. Então, Andressa, muito obrigada, parabéns pela sua participação, tá? Também a Marli enviou a resposta dela, e a Marli respondeu assim, a Corte DH, e aqui, Marli, a Marli está por aí? Ela já usou a sigla, né? Então, antes de colocar assim, é bom colocar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí coloca Corte DH, e a partir daí usa só Corte DH. Não é que isso aqui é um erro grave, tá? Mas só porque a gente vai treinar com tudo da melhor forma possível. A Corte DH é o órgão jurisdicional do sistema regional americano criada pela Convenção Americana. Ok. Tem sede em San José, Costa Rica, e é composta por 7 juízes com mandato de 6 anos. Essa frase é desnecessária, porque vai faltar espaço, veja que a sua letra, Marli, é maior,
vai faltar espaço depois para as informações que são mais importantes. Então, não precisa colocar isso, composição, localização, só se vocês estiverem com muito espaço sobrando. As funções básicas da corte são as de jurisdição contenciosa e consultiva. Aqui, Marli, é o que eu falei com vocês anteriormente. Se a banca usou na pergunta função, vocês não vão usar jurisdição, tá? As funções básicas da corte são a contenciosa e a consultiva. A contenciosa somente pode. Aí, aqui o mesmo problema que eu falei com a Andressa. Que eu falei com a Andressa, não, me perdoe. A Andressa organizou isso. A sua resposta está faltando parágrafos. Então, deixar aqui o espaço, deu a primeira resposta, parágrafo, para começar a segunda. Senão, o texto fica muito bagunçado, né? Você não tem a organização, até visualmente tem que ser agradável para quem vai fazer a correção, para trazer clareza para o seu texto. A contenciosa somente poderá ser solicitado pelos estados que reconhecem sua jurisdição, correto? Isso aqui eu não entendi. Julgando, né? Julgando casos de violação de direitos humanos. Então, aqui, ó, se você tivesse juntado só com o que é importante, fechava o primeiro parágrafo, e aí você vai mudar de parágrafo. A consultiva pode ser solicitada pelos Estados-membros da OEA, podendo emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os instrumentos internacionais, o que está aí, ó, a fundamentação da Marli foi certinha, o que está previsto expressamente na convenção. Só que aqui, Marli, o que eu ensinei para vocês da sigla, colocou aqui primeira vez, Convenção Americana de Direitos Humanos, parênteses, CADH, e aqui você podia usar só a sigla. Não deixa solto assim, tá? Porque tecnicamente não fica legal. Os pareceres da corte têm garantido a proteção de direitos humanos. Ao invés de pareceres, a palavra certa aqui são opiniões consultivas. A corte, no exercício da sua função consultiva, emite opiniões consultivas. E é importante ficar claro que na função consultiva, gente, não é só para quem ratificou e aceitou a jurisdição da corte. É uma função mais ampla, né? Porque envolve os Estados-membros da OEA. Isso é muito importante, isso foi fundamental para a resposta. Então, vejam que as meninas anteriormente, os alunos anteriormente não tinham mencionado isso. A Marli trouxe certinho um aspecto que era relevante da resposta. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, tá. Estou só comentando a resposta da Andressa. Então, vejam que se a gente for somando, né, a parte correta da Andressa com o pedacinho correto da Marli, aí vocês já vão construindo aí a resposta perfeita. Então, essa parte aqui ficou muito boa, Marli, mas faltou essa organização da questão, e você podia tirar isso que está sobrando aqui, que não é fundamental para a resposta, para você ter esse espacinho a mais para organizar o seu texto, tá? E muito importante, o destaque tem que ser para a função consultiva. A parte da função contenciosa não pode ficar maior do que essa aqui, que é a consultiva. E a Marli explicou bem, ela gastou mais linhas da resposta falando do que foi o foco da pergunta. Então, parabéns, Marli. Joelma, sim, o que eu aprendi de texto é assim: você coloca a palavra completa, depois entre parênteses a sigla, depois, quando você vai usar a sigla de novo, não tem que colocar parênteses, tá? Depois você usa só a sigla sem os parênteses, mas da primeira vez, sim. Então, obrigada, viu, Marli?
Depois, a resposta da Camila. A Camila já me falou que não poderia continuar na aula, mas enviou aqui a resposta dela. Ela respondeu assim: a Corte Interamericana de Direitos Humanos está prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E vejam que não é obrigatório o uso de siglas, né? Se não quiser usar sigla, põe o nome completo e pronto. Quando a gente vai usar muitas vezes a nomenclatura e é grande, o ideal é que você coloque a sigla para poupar espaço da sua resposta. A referida corte tem como função analisar casos apresentados pelos Estados-partes e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos após esgotada a competência desta sem solução. Então, aqui ela falou da função contenciosa. Outra possibilidade de atuação da corte é quando houver pedido da comissão, não é comissão IDH, né? Comissão é CIDH, a corte é que é corte IDH. Em casos de extrema gravidade e urgência para evitar danos irreparáveis às pessoas, hipótese em que a corte poderá tomar as medidas provisórias necessárias. Aqui a gente tem um problema, porque essa não é uma função da corte, a gente não chama de função essa de determinar medidas provisórias. Então, esse é um dos problemas. As funções são só duas, contenciosa e consultiva. As medidas provisórias vêm dentro da função contenciosa. Então, isso aqui fica incorreto. E outro problema aqui, ainda que eles estivessem perguntando sobre as medidas provisórias, não é a corte que toma as medidas provisórias. A corte determina que o Estado tome. As medidas provisórias são o Estado que vai ter que tomar, né? Então, eu não posso dizer que a comissão toma medida cautelar e a corte medidas provisórias. Não. A comissão solicita medidas cautelares, a corte determina medidas provisórias. Quem vai adotar, tomar essas medidas é o Estado. Elas não agem, tá? A Corte DH pode emitir opinião na medida em que é órgão consultivo dos Estados-membros sobre a interpretação da Convenção. Então, aqui, ó, a Camila colocou a sigla, mas devia ter colocado aqui antes, entre parênteses, para indicar que no resto do texto ela vai usar só aquela sigla. E outros tratados sobre direitos humanos dos Estados americanos. Outro, sim, uma de suas funções é emitir parecer sobre a compatibilidade das leis internas dos Estados com os tratados internacionais, ocasiões em que emite pareceres consultivos. Essa parte aqui não está totalmente correta, então a Camila poderia ter explicado melhor aqui essa função consultiva, e essa parte aqui, como eu disse, está equivocada, porque essa função não existe como uma função autônoma, né? Então, ela acerta aqui ao mencionar as funções, a função contenciosa, depois explicitar a consultiva, mas acredito que perderia ponto aqui por falar de uma função que não existe, tá? Então, lembrem-se da dupla função e que a função consultiva é mais ampla. Isso tem que ficar claro. É mais ampla do que a função contenciosa. Então, depois eu vou agradecer a Camila. Depois nós tivemos a resposta. Ah, sim, Marli, é verdade. Eu vejo que é uma dificuldade que vocês têm. Fica parecendo que a resposta está incompleta. Só que a banca é tão maldosa que se você vai falar de normalmente todo mundo sabe falar mais da contenciosa. Aí eles vão cortar sua resposta dizendo que você fugiu do que foi perguntado, né? Então, é por isso que a gente tem que se conter. Depois, tivemos a resposta aqui da Emanuela. Achei legal. O que eu queria mostrar para vocês, ó. A Emanuela usou o rascunho como eu usaria. Meio de proteção, integra a Convenção Americana, ela foi colocando as ideias no rascunho para depois montar a resposta definitiva a partir das ideias que estão aqui, porque aí vocês ganham tempo.
as palavras-chave já estão ali, a ideia central, mas vocês não escreveram toda a resposta para depois ter que passar a limpo. Então, o rascunho deveria ser utilizado assim. Se vocês pensarem em gestão de tempo, é o ideal, tá? Fica melhor fazer isso. Tá bom, Marcela, fica à vontade. Depois você veja. Aí a Emanuela responde: a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sigla aqui, Emanuela, é Corte IDH, tá? Porque CIDH é Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não acho que eles iam... E depois você até escreveu certinho aqui, ó, Corte IDH. Foi criada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH, perfeito. Detém o status de órgão jurisdicional, onde tem por escopo a proteção dos direitos previstos na Convenção Americana. Ótimo. Partindo desse pressuposto, a Convenção assegura em seu texto que a Corte possui a função de emissão de opinião, ou seja, além de ser um meio de proteção aos direitos da Convenção, também emite pareceres de forma contenciosa ou consultiva. Emanuela, aqui está incorreto, porque olha só, ela não emite parecer de forma contenciosa. Ela tem duas funções, a contenciosa e a consultiva. A contenciosa é para julgar conflitos, ela emite sentenças definitivas, inapeláveis. Na consultiva é que ela emite pareceres, que são chamados de opiniões consultivas. Então, essa parte aqui ficou incorreto, tá? E achei que não ficou claro aqui as duas funções. Você introduziu muito bem, faltou dizer que a convenção assegura ou prevê a dupla função da corte, a contenciosa e a consultiva. Aí você já tinha falado um pouquinho aqui da contenciosa, menos essa parte de parecer para a contenciosa que fica incorreto, era só desenvolver depois o foco que é a consultiva. A emissão de opinião de maneira consultiva pode ser solicitada por qualquer Estado-membro da OEA, então já falou aqui que é mais ampla, né? Já a opinião de forma contenciosa, não existe isso aqui, tá, Emanuela? Opinião de forma contenciosa. Não é opinião de forma contenciosa, é a função contenciosa, entendeu? Então, você não pode usar a palavra opinião. Lembre-se que o que a corte decide na sua função contenciosa vem através de sentença, e é definitivo e inapelável. Então, você não pode usar esse termo. Por fim, suas decisões são inapeláveis e definitivas. Olha só, você criou uma contradição aqui, porque como que pode ser uma opinião se é inapelável e definitivo? Percebeu? Emanuela está aí? Não possuindo função de revisar ou modificar decisões internas. Legal, isso aqui para você falar junto com a função contenciosa. Aqui na consultiva, não, tá? Porque não temos, né, a ideia de quarta instância na Corte Interamericana. Se a Emanuela não estiver aqui, depois ela vai ver a correção. Ah, tá aqui, ótimo. Então, corrigindo, fazendo essas adequações aqui, ficou uma boa resposta. A organização da questão ficou boa, letra legível, só fazer essas adequações aqui, dar um destaque maior para a função consultiva e tirar essa parte das opiniões na função consultiva. Obrigada, Manuela, pela sua participação. Adorei o seu modelo aqui de rascunho. Acho um ótimo referencial para vocês. E, por fim, também analisei 5 respostas, na verdade, né? Vocês mandaram muito rápido, foram quase todas simultâneas, então peguei 5. Depois a gente faz, se vocês gostarem, a gente faz mais. Então, vamos fechar aqui com a resposta da Marcela. A Marcela respondeu: a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do Sistema Regional Americano, criado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH. As funções exercidas. Aí, aqui a Marcela podia ter colocado a Corte DH, né? Porque aí ela já passou para a sigla.
As funções exercidas pela Corte DH são duas: função jurisdicional e função consultiva. Simples, objetivo e correto. Percebem? É essa aqui a primeira pergunta. Não precisa falar de número de membros, de mandato, nada disso, porque não foi o objeto da questão. A função jurisdicional somente poderá ser solicitada por países que sejam signatários da CAD e reconheçam expressamente a jurisdição da Corte. Pronto, olha só, a Marcela usou 6 linhas e já respondeu a primeira questão, agora ela passa para a parte que é o destaque, que é a função consultiva, que valia 10 pontos. Então, se existe uma questão isolada, que é o foco, você tem que gastar mais linhas nela, porque é onde você vai pontuar. Por outro lado, a função consultiva consiste na possibilidade de a Corte emitir opiniões consultivas sobre as seguintes matérias: interpretação da Convenção Americana ou outros tratados relacionados à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, bem como a compatibilidade entre qualquer lei interna e os tratados internacionais ora mencionados. Por fim, então aqui a Marcela já fechando o texto, vale destacar que podem solicitar pareceres consultivos à Corte os Estados-membros da OEA, a Comissão IDH e ainda outros órgãos da OEA. Então, isso aqui ficou bem completo. Depois vocês confiram lá no artigo 64 da Convenção Americana. A Marcela mencionou tudo o que temos lá. Portanto, verifica-se que a função consultiva da Corte DH é ampla, não se restringindo aos países signatários da CAD. Achei, dentre as respostas que eu recebi, a que ficou mais completa, mais bem elaborada. Então, fica como uma referência para vocês, tá? Ah, professora, eu estou perdido, como é que eu responderia? Eu nunca vou dar uma resposta pronta para vocês, eu vou pegar a de vocês que eu achar melhor e usar como referência, porque não faz sentido. Eu não acho que um professor pode ficar respondendo as questões e mandando para vocês. Vocês não vão aprender nada com isso. Aprende fazendo, né? Eu fiz, a minha não está boa, ótimo, então eu vou melhorar. Na próxima já vai ficar melhor, porque eu já sei como responder. Eu já vi o que o colega fez, a dele ficou melhor, então também vou seguir por esse caminho. Isso é que é o legal, né? Assim é que a gente aprende. Ah, que legal, Emanuela. A Emanuela está falando aqui, ó, que simulou o ritual da prova, sem consultas. Ah, que legal, olha só, sem ter estudado especificamente, né, a matéria. Então, muito bom. Pois é, Marcos, ainda tem uma boa letra, então tudo isso ajuda a quando a pessoa pega a questão de vocês para corrigir, tem que ser agradável para elas, ela não pode exigir muito esforço. Então, treinem para isso. Quem não está aí, está achando que a letra não está boa, ainda dá tempo de treinarmos, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, porque agora vocês já têm aí uma referência. Lá no curso de questões, nós vamos começar a treinar discursivas. Teremos 10 questões discursivas para resolver e depois mais 4 nos simulados. Então, dá para treinar muito. E a minha intenção é fazer esses encontros ao vivo para comentarmos todas elas, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do formato, que tenha sido útil, porque é assim que a gente aprende. Não fiquem só assistindo, façam. Quem não tinha respondido, responda. Depois eu vou pedir autorização para a Marcela para mandar essa resposta dela para vocês, que aí vocês ficam com a referência, mas criem a própria resposta, tá? Não se contentem só com ficar olhando respostas que professores ou colegas tragam, porque é escrevendo, é treinando que vocês vão aprendendo, tá bom? Então, agradeço muito a participação de vocês. Farei, Dara. Vou fazer mais vezes, sim. Lá no curso de questões, nós vamos fazer com todas as questões. Quem está aí no curso teórico e puder participar do de questões, venham participar,
Como eu disse, vocês não têm nada a perder. É um treinamento adicional e é isso mesmo, Gisele, é no modo raiz, é escrevendo, né? Também não sugiro que façam pelo computador, não. Escrevam mesmo, porque lá na hora não vai ser computador, vocês terão que escrever. Então, muito obrigada, pessoal. Depois nós vamos, sim, fazer mais vezes as outras questões. Isso, Rafa, as aulas ficam gravadas no curso de questões. Até amanhã, essa mesmo já estará disponível lá para vocês. Tá bom?